Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje, vou bater um papo com o professor Paulo César Maier. O professor Paulo é coordenador do curso de Engenharia de Produção aqui da Faculdade CESURG, também ministra aulas nos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e Administração. Professor Paulo, para quem não te conhece, fale um pouquinho da sua formação e da sua experiência. Olá a todos, eu sou formado em Administração pela Unijuí, especialista em Gestão da Qualidade e Produtividade pela URI de Erechim. Tenho curso de Lean Manufacturing nos Estados Unidos, na época em que fui funcionário da GSI Brasil, hoje Grupo ACO, e tenho mestrado em Engenharia de Produção pela URGS. Eu trabalho há 26 anos na indústria e há 18 anos na área da educação, ministrando aulas e coordenando cursos a nível de terceiro grau. Eu fui coordenador da qualidade da Comil, gerente de qualidade e RH da Metasa, gerente de engenharia da GSI, gerente do programa Empresa Enxuta da GSI, gerente da qualidade de contratos da Nova JVA. Atualmente, além de coordenador do curso de Engenharia de Produção da CESURG e professor, eu também sou gerente da qualidade da Plastimaral e gerente do programa Inovação Plastimaral. Basicamente, são 26 anos nas indústrias de pequeno, médio e grande porte, Leandro, o que me deram bastante experiência aí para coordenar esse curso e ministrar as minhas aulas. Show! Experiência é o que não falta. Para quem tem interesse e deseja fazer esse curso, quais são as disciplinas que são ministradas? O que esse aluno vai estar aprendendo ao longo desses 5 anos? Nós sabemos que o curso começa com algumas disciplinas básicas, ele vai ter química, ele vai ter física e cálculo, né, a matemática, que é para dar base de toda a engenharia. Já no primeiro semestre ele tem também ciência e tecnologia dos materiais, ele tem computação e algoritmos, né, a parte de automação já trabalha com sensores. E depois começam especificamente as disciplinas de engenharia de produção. Sim. O que ele vai estudar? O que o engenheiro de produção vai ter aí pela frente, então? Eu costumo colocar sempre para os alunos e para os candidatos a vestibular o seguinte: o curso de Engenharia de Produção, ele é um curso, para mim, maravilhoso. Por quê? Porque ele dá as disciplinas básicas das engenharias, como o nosso diretor Leandro colocou, só que ele dá também outras disciplinas que permitem ao engenheiro uma visão sistêmica, Leandro, da organização. Então aquele engenheiro que tenha como objetivo de vida fazer um curso de engenharia e ele quiser ter uma complexidade de conhecimento organizacional, tendo conhecimento nas várias disciplinas que tem de conhecimento que são necessárias dentro de uma organização, ele com certeza vai se encontrar, Leandro, com o curso de Engenharia de Produção. Por quê? Porque além dessas disciplinas básicas das engenharias que o Leandro falou, ele vai ter gerenciamento de projeto, ele vai ter gestão de ciclo de vida do produto, ou em algumas faculdades chama-se desenvolvimento de produto, ele vai ter gestão da qualidade e produtividade, ele vai ter processos de produção, onde ele vai trabalhar padronização, melhoria contínua, análise de processo, ele vai ter ergonomia, saúde, segurança, meio ambiente, Leandro, e ele vai ter também disciplinas que vão permitir que ele conheça não só a fábrica, Leandro, mas ele conheça também a parte de administração da fábrica, que seria o planejamento e controle da produção. E dentro de todas essas disciplinas, além dessas da engenharia que tu falou, vão permitir a ele ter um verdadeiro arsenal de conhecimento para trabalhar o que as empresas precisam hoje: eficiência. Então, pessoal, um pouquinho aí das disciplinas da matriz do nosso curso de Engenharia de Produção aqui na Faculdade CESURG. Todas as disciplinas têm aplicabilidade no mercado de trabalho, são pensadas e são trabalhadas
para que o aluno já consiga aplicar esse conhecimento. Você não vai ter aqui disciplinas que não fazem sentido na sua formação. Além dessas que eu falei do primeiro semestre, ainda tem, já no primeiro semestre, o aluno vai estar trabalhando aí com desenho, né, desenho técnico 2D e 3D, vai estar fazendo projetos para impressão 3D, vai ter nos primeiros semestres também a parte de resistência dos materiais e depois todo esse leque de disciplinas que o professor Paulo aí comentou com vocês. Sobre o perfil do engenheiro de produção, quais são as áreas de atuação, aonde ele pode estar atuando em pequenas, médias, grandes empresas e qual é o mercado de trabalho, o que o nosso aluno vai encontrar aí na nossa região, a nível de estado também e de Brasil. O engenheiro de produção, ele vai ter uma visão sistêmica de uma organização. Então, ele pode trabalhar, vamos começar no macro, ele pode trabalhar como empreendedor, como dono da empresa. E qual é a vantagem dele ser um engenheiro de produção, dono da empresa? Ele vai conhecer todos os processos que ele precisa controlar e administrar, tanto da parte técnica como na parte, digamos assim, de produtividade, de qualidade, de engenharia, de desenvolvimento de produto, de processo de produção. Muito bem, como ele vai ter um arsenal de conhecimento muito grande, as áreas de atuação dentro de uma empresa são enormes. Assim, nós poderíamos ficar falando mais de hora aqui. Mas ele pode ser, vamos começar de baixo, ele pode ser um analista de processo no início, logo após formado. Ele pode ser um coordenador de engenharia, ele pode ser um gerente de engenharia, ele pode ser um coordenador de PCP, um gerente de PCP, no início da carreira dele, um analista de PCP. Ele pode coordenar qualquer área de produção, seja mecânica, seja plástico, seja madeira. Por quê? Porque ele vai ter o conhecimento de gestão, ele vai ter processos, ele vai ter elementos de máquina, ele vai ter manutenção, ele vai ter qualidade, produtividade, saúde, segurança, ergonomia. É tudo que um coordenador ou um gerente de produção precisa, além de PCP. Ele pode trabalhar como diretor industrial, porque ele vai ter conhecimento suficiente para isso. Pode trabalhar como coordenador de manutenção, como gerente de manutenção, e a gente ainda tem outras funções que o engenheiro de produção pode trabalhar. Ele pode trabalhar muito bem em programas que as empresas implementam. Um programa de implementação de ISO, um programa TPM, manutenção produtiva total. Ele pode ser o gerente da qualidade, o coordenador da qualidade. Ele pode coordenar e gerenciar uma engenharia de processo, onde vai trabalhar especificamente como melhorar a eficiência das indústrias. Mas também este engenheiro de produção, ele pode trabalhar em serviços. Existem várias empresas hoje, Leandro, que estão colocando engenheiro de produção em empresas de logística, em CDs de distribuição, porque não é indústria, mas lá tem processos que precisam ser gerenciados e melhorados. E o engenheiro de produção vai ter todo esse conhecimento necessário para isso. É uma formação bem generalista, né, Paulo? Bem ampla. Eu digo assim, ela é generalista e especialista. Porque ele vai ter as disciplinas exigidas de um engenheiro, que são universais na mecânica e na civil, né? Só que ele vai ter um arsenal de conhecimento além desses. Então, para mim é um curso sensacional, que muitos anos atrás não existia na região. E aqui na CESURG nós temos alguns fundamentos, alguns pilares de todos os nossos cursos, e engenharia de produção não podia ser diferente. O que a gente ensina em sala de aula, o professor precisa provar, Leandro, que isso é aplicável, que isso existe e que não é só conteúdo de livro. E para isso a gente une teoria, fundamentação teórica e prática.
E aqui a gente está num laboratório onde isso pode ser evidenciado. Diante desse novo cenário que nós estamos vivendo, de todas essas mudanças aí deste século 21, o que nós podemos esperar do futuro da profissão do engenheiro de produção para 2025, 2030? Quem está ingressando agora, está pensando em ingressar na faculdade CESURG para fazer o curso de engenharia de produção, o que esse aluno vai encontrar aí nas próximas, vamos pensar na próxima década? Quais vão ser as possibilidades, as oportunidades, aonde que ele vai poder estar inserindo, vai poder estar resolvendo que tipo de problema? Bom, a gente não pode deixar de falar da revolução industrial do momento, que é a indústria 4.0. Então, a gente precisa entender que a parte de TI, resumindo assim, tanto como automação, robótica, internet das coisas, análise de dados, integração entre fábricas, operações simultâneas via sistema de trocas de linha de produção, que é o geral da indústria 4.0, isso é inevitável. Mas no cerne da questão está, além da tecnologia, está o conhecimento e a gestão dos processos de produção, Leandro. Então, todo o conhecimento que os alunos da CESURG vão ter da engenharia de produção vai ser utilizado dentro da indústria 4.0. Porém, algumas áreas serão muito mudadas. Por exemplo, a parte de gestão. Algumas fábricas, por exemplo, vão poder mudar linhas de produção remotamente. Uma fábrica aqui, uma na China, uma aqui nos Estados Unidos. Então, o que vai acontecer? Os engenheiros de produção terão que ter conhecimento em TI. Tudo que for possível eles conhecer da parte de gestão dos processos de produção, não de gestão de TI, mas dos processos. Eles vão ter que também ter uma noção dos recursos que o TI oferece para a indústria e para o serviço. E também a parte de manutenção vai evoluir muito. Hoje já existem, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, grandes empresas que têm toda a parte de manutenção, ou seja, tudo que eles fizeram de dados e análises de quebra e de preventiva e de preditiva e de autônoma, isso vai para um banco de dados. E esse banco de dados, através de inteligência artificial e algoritmos, Leandro, vai permitir dizer, de certa forma, com certa probabilidade, quando a máquina vai quebrar, que componentes estão mais desgastados, e vai ser muito forte a área mas muito forte mesmo, a área de confiabilidade e manutenção. Porque uma parte da confiabilidade e manutenção é preditiva, e a preditiva está ligada diretamente à análise de dados. Além disso, processos de produção também serão transformados, Leandro. Automação, robótica. Alguém vai ter que gerenciar isso. O engenheiro de produção não vai fazer o programa, não vai fazer o software, mas ele vai ter que saber o que colocar dentro do software. E para isso o engenheiro de produção vai ter que conhecer os processos e, numa linguagem que vai ser depois transformada em máquina, dizer claramente o que o robô, o que o sistema autômato, o que um CLP, o que um CNC vai ter que fazer. Sistemas de coleta de dados de máquina, Leandro, vão ser muito fortes, eles já existem hoje, mas eles vão ser interligados. Tudo isso a gente vê na engenharia de produção. É o profissional que vai estar, que nem tu falou, ele não é aquele cara que vai fazer a programação do algoritmo, mas ele vai ter que entender do todo da fábrica para solucionar um problema, para melhorar a produtividade, né? E assim está gerando melhores resultados aí para pequena, média e grande empresa, né? Eu acho que o empresário, o empreendedor que tem essa visão de aumento de produtividade, de menor desperdício,
de aumentar a sua gestão, com certeza vai ter dentro da sua fábrica, da sua indústria, da sua corporação, um engenheiro de produção que vai estar atuando aí em todas essas áreas, líder, gerente de qualidade, coordenador, e aí vai, né, Paulo? Acho que é por esse caminho. Eu sempre digo uma coisa para meus alunos e para quem trabalha comigo. Vamos generalizar, tá? A informática, ou seja, o hardware e o software, eles são instrumentos, eles não são o fim, eles são os instrumentos e o meio e os recursos que vão fazer com que a empresa busque cada vez mais qualidade e produtividade, ou seja, são recursos para que a empresa cresça, se desenvolva, aumente a sua produção, a sua produtividade. E o cerne da questão é o conhecimento, a gestão. E os sistemas informatizados nos ajudam demais nesse sentido. E aí então surgiu a indústria 4.0 como um recurso para as empresas serem mais eficientes. E o engenheiro de produção terá esse conhecimento no curso e ele saberá a importância dele nesse processo. E eu tenho certeza que quem vier aqui para a CISURG não vai se arrepender. E vai ter tudo isso que a gente está falando aqui, é um compromisso do nosso diretor Leandro e de todos os nossos professores.